Bem, antes de mais, queria reconhecer que este tema, à partida, pode parecer dos menos espirituais, dos que em menor grau poderá ajudar a que rezemos melhor ou a que compreendamos melhor a liturgia. Pode parecer dos mais técnicos. O incenso, em geral, é usado quase exclusivamente na liturgia, pelo menos em Portugal. Não temos o costume de queimar incenso para as nossas orações privadas em casa, pelo que aparenta sempre ser algo distante, clerical. Ainda assim, a exposição que segue não será sobre os passos litúrgicos que o sacerdote deve seguir ao incensar o altar, nem mesmo sobre o eventual significado desses passos. Pois, para que falar de técnicas de pintura quando ainda nem sequer compreendemos a relevância da arte? Da mesma forma, para que descer ao particular das rúbricas quando ainda nem sequer compreendamos a importância da matéria, neste caso do incenso? Retomando aquela primeira impressão que vos falei, que este assunto nos parece ser algo distante e clerical, julgo que a mesma sucede por um grande motivo sobre o qual gostaria que nos debruçássemos inicialmente, pois é dos mais preocupantes nos tempos que vivemos. Crescemos numa sociedade materialista e perdemos a linguagem simbólica. Num primeiro relance, praticamente todos renunciaríamos à ideia de sermos materialistas. Não consideramos, por exemplo, que uma experiência de dor seja só uma resposta neuronal derivada da libertação de uma certa quantidade de hormonas e descargas elétricas, ou que um embrião seja só um mero conjunto de células. Mas, se observarmos a nossa vida prática, certamente que em diferentes graus para cada um, pode já não ser bem assim. Ora, vejamos. É só luz. O que é que interessa se é uma vela ou um candeeiro? É só usar uma máscara. Para que a rebeldia de não o fazer? É só uma gravata. Que diferença faz se não a usar? É só um véu. O que é que altera na minha oração se cubro ou não a cabeça? É só rezar. De joelhos ou em pé não é igual? Ou, no caso que aqui nos traz, é só fumo. O que é que acrescenta o incenso na liturgia? Quem nunca pensou alguma coisa deste género? E por vezes este só está meramente implícito, o que não o torna menos perigoso. A missa é só o sacrifício de Nosso Senhor. Desde que esse sacrifício aconteça, que importa o resto. Neste sentido, dizia também o Dr. Plínio Correia de Oliveira. E passo a citar. Imaginemos que uma reforma litúrgica, por exemplo, eliminasse o turíbulo na difusão do incenso e estabelecesse em seu lugar o uso de um spray. Sem dúvida, o senso religioso dos verdadeiros fiéis gemeria. No entanto, alguém poderia argumentar: nessa modernização nada há contra a doutrina católica. Pelo contrário, se o perfume do incenso eleva e faz bem às almas, e se o spray é mais fácil e mais eficaz na expansão desse perfume, quem zela pelo bem das almas e ama o incenso deve querer que o aroma se difunda com facilidade por todo o edifício sacro e, portanto, deve desejar o uso do spray. Eu, Dr. Plínio Correia de Oliveira, responderia que o modo suave, natural e materno como o turíbulo difunde o perfume do incenso pelos vários espaços do recinto sagrado é semelhante ao modo natural, suave e materno com que a Igreja fala a seus filhos. Eles se sentem conquistados pela maternalidade do turíbulo e não pela imposição quase burocrática e mecânica do spray. Imposição tão contrária à doçura como a Igreja trata as almas. Mais ainda, o turíbulo é belo, como belo é seu solene movimentar. Tudo quanto a Igreja faz, o faz com beleza. Ela é como uma mãe de família que procura introduzir em todos os recantos do lar elementos de elevação espiritual e, consequentemente, de elevação cultural. A mãe, ela própria, é um turíbulo da vida familiar. E a maneira materna do turíbulo de difundir o incenso faz parte das maravilhas da Igreja. Ao notar esse conjunto de esplendores, minha alma de católico compreende que foi o Divino Espírito Santo quem falou por graças místicas no interior dos homens, inspirando-os a difundir em todo o orbe católico o uso do turíbulo. Minha alma, então, ama o incenso e ama o turíbulo, porque ama o Divino Espírito Santo e sua Igreja. Fim de citação. As sensações
e mensagens provocadas pelas formas, pela roupa, pelas cores, pelos gestos, são reais. E por isso não devem ser descuidadas. Este colóquio seria certamente diferente, abrindo percepções diferentes, se fosse realizado numa esplanada à beira-mar, onde todos trajássemos vestes de praia. Não vou elaborar a questão da unidade do corpo e da alma no género humano, ou refutar os erros do materialismo, não tendo sequer conhecimento suficiente para o fazer. Nem julgo que essa abordagem seja aqui necessária, pois estou convencido que isto é algo que intuitivamente todos conseguimos compreender de forma suficiente para prosseguirmos. Ainda assim, antes disso, e para resolvermos desde já a questão de que não é apenas o imaterial que afeta o material, por exemplo, se estamos alegres, sorrimos, mas também o inverso, sendo a minha formação em psicologia, deixem-me dar uma breve nota sobre um estudo que é referenciado durante as aulas de licenciatura no Instituto Universitário onde leciono. Na Universidade de Würzburg foi conduzida uma experiência onde 60 estudantes foram submetidos a um pequeno teste. Depositando o braço direito, esticado com a palma da mão sobre a mesa, gesto típico de afastar algo, e outros com o braço fletido e a palma da mão debaixo da mesa, gesto típico de aproximar algo, tinham que colocar nomes de personalidades, vivas ou mortas, que se lembrassem, numa folha com 3 colunas: gosto, não gosto e neutro. Aqueles que fletiram o braço com a palma da mão em baixo da mesa demonstraram maior positivismo ao recordar os nomes das personalidades. Por outro lado, os participantes que executaram a tarefa contrária, com o gesto típico, com os músculos que usamos para afastar algo, foram muito mais negativos na recordação de nomes. Desta forma, não só podemos saber, por um exercício da razão, que nem tudo é material e que nada é apenas material, como podemos saber empiricamente que estas duas realidades, material e imaterial, interagem, afetando-se mutuamente. Disto dá testemunho a própria Sagrada Escritura. Perfume e incenso, material, trazem alegria ao coração, imaterial. Assim como os santos, como é o caso de São Filipe Neri, que nos diz todas as coisas criadas, material, são liberais, no sentido de serem generosas, e mostram a bondade do Criador, imaterial. E toda a natureza expressa a liberalidade do Criador. Portanto, não, o incenso não é só fumo. Então, para além de fumo, será mais o quê? São Tomás de Aquino, no 4º livro do seu comentário às sentenças, diz: figuras que significam o que deve sempre ser feito não devem terminar, como é claro no exemplo do incenso, que significa devoção. Ao contrário de outras realidades da lei mosaica, o incenso permaneceu na liturgia da Igreja, segundo São Tomás, por este significar algo que deve permanecer: a devoção. A devoção é um ato que move a vontade para uma total sujeição a Deus, também segundo São Tomás, tendo como principal consequência a alegria espiritual, que deriva da consideração da bondade de Deus, e como resultado acidental a tristeza de não se gozar ainda inteiramente da união com Deus. Uma vez que convém que por sinais sensíveis cheguemos às realidades espirituais, também como São Tomás nos diz, tal como o próprio Deus encarnou para nos aproximar de si, o incenso, sendo um sacramental, embora não leve ao efeito como um sacramento, que é a obtenção da graça, age dispondo a pessoa para a sua recepção. Portanto, o incenso dispõe-nos à graça de sermos devotos, isto é, de movermos a nossa vontade para uma total sujeição a Deus, alcançando alegria espiritual pela contemplação da sua bondade e tristeza pela pequenez da nossa vida presente. Ou seja, dispõe-nos à santidade. Pelo mesmo motivo, diz-nos São João Evangelista: outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Ou, em outra passagem, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Para um qualquer católico de há uns séculos, a realização disto seria quase inconsciente. Mas para nós que fomos revolucionariamente deseducados, torna-se necessário fazer uso da razão para que compreendamos o que outrora era óbvio. Como é que então o incenso significa devoção, dispondo-nos à recepção dessa graça? Façamos um exercício em paralelo, acompanhando a realidade do próprio incenso, a par das orações que antecedem e acompanham a incensação durante o ofertório na Santa Missa tradicional. Em primeiro, o próprio incenso é criatura. O incenso puro resulta da resina de uma árvore denominada Boswellia sacra e depois de trabalhado pelas mãos do homem, normalmente monges ou irmãs, tem o seu mais excelso fim ao serviço do Criador. As orações para a Santa Missa começam: Per intercessionem beati Michaelis Archangelis, tantis ad extris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum istu dignetur Dominus benedicere, et in odorem suavitates ad cipere, per Christum Domino nostrum. Pela intercessão do bem-aventurado São Miguel Arcanjo, que está à direita do altar do incenso, e de todos os seus eleitos, digne-se o Senhor abençoar este incenso e recebê-lo qual suave perfume. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tudo parte, antes de mais, do céu, e ao céu é dirigido. Tal como o incenso tem origem no Criador e pela mediação dos homens no céu tem o seu fim, assim a nossa devoção tem início no próprio Deus, que dá as graças. Digne-se o Senhor abençoar este incenso, vimos na oração, e pela intercessão dos seus anjos e dos seus santos, tem o próprio Deus como fim, e recebê-lo qual suave perfume. Invocamos São Miguel em particular, pois foi o primeiro a entregar a Deus o suave odor da humildade, raiz de toda a verdadeira oração e devoção. Para além disto, ao ser queimado, emana do incenso uma nuvem de fumo que se eleva para o alto, mas espalhando o seu perfume por toda a área circundante. Incensum istud a te benedictum accendat a te Domine et descendat super nos misericordia tua. Que este incenso, por vós abençoado, se eleve até vós e desça sobre nós a vossa misericórdia. Quer dizer, o que vós haveis iniciado, a devoção, a conversão dos pecadores em santos, não se perca, mas a vós alcance, e alcançando-vos, seja para nós sinal da vossa misericórdia. Pois o que aplaca a ira de Deus, o que clama pela sua misericórdia, senão os justos, como vemos no episódio de Abraão interceder por Sodoma. Não são, por isso, os santos, ao elevarem-se para Deus nas suas ações, como um doce e misericordioso perfume que se espalha pelo mundo enviado pelo próprio Senhor, tal como o incenso, que ao se elevar o seu fumo, espalha o seu perfume pelo edifício sacro? Em seguida, o sacerdote recita um trecho do Salmo 140. Dirigator Domine oratio mea, sicut incensum in conspectu tuo, elevatio manum mearum sacrificium vespertinum. Pone Domines custodiam ori meu, et ostium circumstantiae labis meis, et non declinet cor meum in verba malitiae, ad excusationis in peccatis. Suba como incenso até vós, Senhor, a minha oração, e, como o sacrifício vespertino, seja a elevação das minhas mãos. Colocai, Senhor, uma guarda à minha boca e uma sentinela à porta dos meus lábios, para que o meu coração não se deixe arrastar por palavras de maldade, procurando pretextos para pecar. Neste salmo vemos explícito o paralelismo que temos feito até o momento, deixando ainda mais patente algo que o próprio Cristo nos ensina nos seus Evangelhos. Que a vida espiritual, meramente exterior, serve de pouco. Deve existir, mas como manifestação do que acontece no coração dos homens. Assim, o incenso, per se, vale de pouco, se não procurarmos de facto viver o que este significa. Uma vida devota a Nosso Senhor. Diz Isaías também. Parem de trazer ofertas inúteis. O vosso incenso é repugnante para mim. Por fim, ao entregar o turíbulo ao diácono, ou ao mestre de cerimónias, o sacerdote diz: Accendat in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam eterne caritatis. Amém.
Acenda o Senhor em nós o fogo do seu amor e a chama de sua eterna caridade. Amém. O incenso, para libertar o seu perfume, para que o seu fumo suba até ao céu, precisa de ser queimado. A criatura, o grão de incenso, tem de ser sacrificada para que produza fruto, tal como o grão de trigo. É a vida dos santos, mortificada na sua vontade e purificada pelo fogo de Deus, à imitação do próprio Cristo, que quis consumar a sua natureza humana pela sua paixão até à morte e morte de cruz. Terminando, e em jeito de súmula, gostaria que relembrássemos os principais pontos que aqui conversamos. Primeiro, precisamos de voltar a aprender a realidade simbólica das coisas. De outra forma, viveremos sempre espiritualmente coxos. O incenso é um sacramental que nos dispõe à graça de sermos devotos, isto é, de movermos a nossa vontade para uma total sujeição a Deus, ou seja, dispõe-nos à santidade. Em terceiro, tal como o incenso tem origem no Criador e pela mediação dos homens no céu tem o seu fim, assim a nossa devoção tem início no próprio Deus e, pela intercessão dos seus anjos e dos seus santos, tem o próprio Deus como fim. Tal como o fumo de incenso sobe e o seu perfume se espalha, assim, ao nos elevarmos para Deus, ao crescermos na santidade, seremos o seu perfume misericordioso no mundo. Tal como o incenso, para libertar o seu perfume, para que o seu fumo suba até ao céu, precisa de ser queimado, assim, a nossa vontade tem de ser mortificada e purificada pelo fogo de Deus, à imitação do próprio Cristo. E como nos relembra o Salmo 140 e Isaías, é esta conversão interior que realmente importa. Assim, o incenso une, de certa forma, a realidade material e espiritual, tal como, analogamente, está unida a humanidade e a divindade de Cristo. O incenso é apresentado como sacrifício a Deus e por isso foi oferecido pelos Reis Magos ao próprio Deus encarnado, reconhecendo a sua divindade, mas também relembrando esse sacrifício profetizado que havia de ser consumado pela humanidade do Messias. E termino pedindo que o incenso seja para nós sinal de que, pelas nossas faltas, ainda não somos, mas que com a intercessão da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, um dia esperamos alcançar. Obrigado.